Os irmãos podem abrir a Bíblia em Efésios 2. Eu vou usar o versículo que a Vera enviou hoje. As pessoas que estão a orar cada versículo por dia até a Páscoa. Vou usar este versículo. Honestamente não tinha um versículo para sustentar esta mensagem. E o tema da mensagem é realização profunda. Ou profunda realização. Vocês já vão perceber o que é que eu quero dizer com isso. E quando estava a ler de manhã o versículo que a Vera envia, a Efésios 2, 3 e 4, eu disse, olha, adequa-se àquilo que eu vou falar hoje. Amém? Não diga lá para si, realização profunda. Ok, sabe o que é que isto quer dizer? Realização profunda. É a tradução, o significado da palavra bênção em hebraico. Bênção. Às vezes nós andamos atrás da bênção e já vou explicar isso. Bênção em hebraico significa realização profunda, realização completa, realização total. Amém? E algumas pessoas, mesmo cristãos, são frustrados na sua realização. Alguns são realizados, não é? Na sua realização, e eu já vou explicar porquê e vou explicar na seguinte forma. Eu vou usar o exemplo do povo de Israel. Está muito em voga agora falar de Israel, mas vou usar o que Deus fez com o povo de Israel. E às vezes nós dizemos assim, escute isto, eu não gosto de ler o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não me diz nada. O Antigo Testamento fala acerca do Evangelho. Não é? Nós vemos o Evangelho no Antigo Testamento, claramente. E a palavra de Deus é todo o conselho de Deus, todo o Evangelho, os Evangelhos, as cartas de Paulo, etc. Então eu quero ler este versículo, Efésios 2, 3 a 4, que tem a ver com aquilo que eu quero falar hoje, e são os versículos que a Vera enviou para os irmãos, para que nós os pudéssemos orar hoje. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Esta é a grande questão. Fazendo a vontade da carne, os pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Grande problema. Como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ok. Então eu vou começar aqui no início disto tudo. Vamos lá começar. Aqui fala acerca que nós éramos filhos da ira e de facto, não é? O homem quando largou Deus no seu relacionamento, escute, quando o relacionamento do homem foi quebrado por causa do pecado, escute bem isto. Eu tenho tido esta concepção ultimamente muito forte. O homem quando se afasta de Deus no relacionamento, todos os outros relacionamentos são prejudicados. Todos. Relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre amigo e amigo, relacionamento entre irmão e irmão. E os irmãos vejam isto. Assim que o homem pecou, o relacionamento entre irmãos foi afetado ao ponto de Caim matar Abel. Eu creio que quando o nosso relacionamento com Deus não está seguro, não está sólido, não está íntimo, algum dos outros relacionamentos é quebrado. E desculpem a franqueza, às vezes nós dizemos, porquê é que os nossos filhos se afastaram de Deus? E a questão que eu ponho não é a culpa dos meus filhos. A culpa é que eles afastaram-se de Deus porque em determinada altura da minha vida eu me afastei de Deus. E eles viram um cristianismo deplorável da minha parte. Então, o relacionamento com Deus determina todos os outros relacionamentos. Todos os outros relacionamentos. Relacionamento entre marido e mulher, relacionamento... isso não é assim, assim é. Claramente. O pecado, a quebra de relacionamento com Deus, o homem estava no Éden, no lugar da bênção. Escute isto. Por isso é que eu disse que nós vamos voltar a recuperar a realização profunda. O que é que acontecia? Quando Deus fez tudo, isto é para nós. Pensam no trabalho, pensam em casa, pensam na área financeira, pensam na vida conjugal, pensam na igreja, pensam na realização, pensam em todo o lado. Eu acho que todos nós queremos ser abençoados.
certo? Porquê? Porque esta é uma doutrina de Deus. O livro de Gênesis, o principal foco de Gênesis é a bênção. É a bênção. Porque Deus, quando criou o céu, a terra, o mar, as baleias, os pássaros, etc., Deus abençoou tudo. Deus abençoou. E quando criou o homem, Deus disse, é muito bom. Deus abençoou o homem, abençoou o relacionamento, abençoou o casal, abençoou a mulher. Deus abençoou tudo o que Ele criou. Então, o foco principal do livro de Gênesis é a bênção. E o livro de Gênesis demarca o enredo de toda a história da humanidade até a história da igreja. Amém? E nós queremos ser abençoados, certo? Amém? Você quer ser abençoado? É? Na área financeira, na área do trabalho, na área conjugal, na área da paternidade, na área da filiação, na área do serviço na igreja. Você quer ser abençoado, eu quero ser abençoado. Amém? Só que há aqui um erro. Há aqui uma coisa perversa. Há aqui algo perverso. Escute isto. É que o homem quebrou o relacionamento com Deus, certo? E quebrou todos os outros relacionamentos. Alterou todos os outros relacionamentos. Escute, por favor. Alterou todos os outros relacionamentos. Todos os outros relacionamentos com a comunidade, com a sociedade, com a família, com os filhos, com os pais. Tudo. Daí Deus ter necessidade de criar os 10 mandamentos. Escute, necessidade de criar os 10 mandamentos e dizer, honra o teu pai e a tua mãe. Não é? Ama o teu próximo. Está a entender? A necessidade de restabelecer os relacionamentos. Escute. Eu quero que nós entendamos isso, que o Espírito Santo nos ajude. Gênesis é o livro da bênção. O foco é a bênção. O que é que aconteceu? O homem quebrou o relacionamento com Deus por causa do pecado. Todos os outros relacionamentos foram afetados, certo? Chegámos aí, certo? O que é que aconteceu depois? O que aconteceu depois é que o homem, de forma duvidosa e perversa, andou à procura da bênção pelo seu próprio mérito. Este é um problema grave. É que às vezes nós vimos à igreja e temos um relacionamento com Deus para procurarmos a bênção pelo nosso próprio mérito. E isso traz ainda maior confusão. Escute bem. Sabe porquê a questão da Torre de Babel? Em Gênesis 11, a Torre de Babel aconteceu porque o homem estava à procura por si mesmo, porque o homem foi abençoado por Deus. A condição era ser abençoado. A condição era ser realizado profundamente, realizado na totalidade, realizado sempre. E o que é que aconteceu? O homem pecou, deixou de ser realizado, deixou de estar no lugar da bênção e andou fugido. O que é que aconteceu? Ao andar fugido, o homem procurou a bênção por ele próprio. Entende? O homem procurou a bênção por ele próprio, através do seu método, através do seu mérito, através daquilo que ele propunha no seu coração. O que é que aconteceu? Aconteceu que chegou à Torre de Babel e houve uma grande confusão. E agora quero um exemplo de alguém que andava à procura da bênção por si mesmo, através do seu método, Jacó. Jacó enganou o irmão Esaú e enganou o pai. Porquê? Porque ele tinha necessidade de alcançar a bênção. Então mentiu. Mentira é das coisas mais fraudulentas que existe. Pequena ou grande, é fraudulenta. Vai criar um problema grave na vida das pessoas, seja ela cristã ou não. A mentira é gravíssima. Jacó mentiu e andou a fugir do irmão e do pai e do sogro toda a vida. Porquê? Porque ele quis ser abençoado segundo o seu próprio método. Ele quis ser abençoado segundo a sua própria condição. E por causa dele, porque como era inerente ao próprio homem ser abençoado por Deus, o que é que aconteceu? Quando ele deixou de ser abençoado, foi procurar pelo seu método e o seu mérito a bênção. Então errou. Quem procura, seja na igreja ou fora da igreja, quem procura a bênção pelo seu próprio mérito, o seu próprio desempenho, o seu próprio empenho, a sua própria direção, vai andar a fugir de muita gente. Sabe o que é que aconteceu depois? Jacó encontrou a bênção aonde? Em Deus. Porque quando ele encontrou Deus naquela noite em que lutou com Deus, ele disse, não te largarei enquanto não me abençoares. E a vida de Jacó mudou. E o relacionamento com o irmão foi restaurado. Entende? E o relacionamento, e ele produziu o quê? Tive da bênção de Deus. Israel, em Gênesis 12, chama um homem para salvar a humanidade. Abraão. E Abraão e a sua família deixaram a terra para salvar a humanidade. Falharam. Nós precisamos de um Abraão maior chamado Jesus. Mas o que é que aconteceu? Deus depois constitui um homem e uma família numa grande nação chamada Israel. Através de quem? De Jacó. Então a bênção, nós andamos todos à procura da bênção. Só que a bênção encontra-se em Jesus Cristo. Está aqui neste texto de Efésios. Em Jesus Cristo. Aquele que se fez maldição por nós.
Amém? Aquele que nos livrou do nosso pecado. Nós alcançamos a bênção em Cristo. Foi o que Jacó encontrou. Ele encontrou Jesus. Ele disse, não te largarei enquanto não me abençoares. Então às vezes nós somos enganados, porque queremos encontrar a bênção de acordo com a nossa perspectiva, como Jacó tentou fazer durante anos. E teve problemas com o irmão, problemas com o sogro, problemas com as mulheres, problemas com tudo. Quando encontrou a bênção em Cristo, ele foi realizado profundamente. Então nós temos aqui o princípio disto tudo. Todos nós aqui queremos ser realizados profundamente. Amém? Pode dizer amém, quer dizer que concorda. Somos realizados profundamente. Agora vamos ver como é que Deus desenvolveu isto tudo na história, ao longo dos livros. Você, não gosto dos livros da Bíblia, nem de Deuteronômio, nem de Números, nem de Levítico, nem de coisa alguma. Você vai perceber o Evangelho nisto tudo. Eu vou tentar explicar isso. Então chegamos ali a Êxodo. Deus fez de um homem e de uma família simples uma grande nação. Fez Israel um Estado-nação. Fez Israel a partir de Abraão. Não é? E encontramos agora em Êxodo essa grande nação que está aprisionada. E agora outro princípio. Todos nós queremos ser realizados profundamente. Queremos a bênção. Todos. Na família, no casamento, nas finanças, no serviço a Deus. Todos. Se nós disséssemos não quer ser abençoados, estaríamos a mentir. Todos queremos ser abençoados. Em Cristo. Através de Cristo. Por Cristo. Ok? E agora chegamos a Êxodo. E há uma nação que está aprisionada. Uma nação que está aprisionada. E agora escuta, eu vou usar um versículo de Apocalipse que tem referência em Êxodo 3,14. Moisés diz ao Senhor, quando está lá na sarça ardente, Moisés diz, Deus, mas eu vou aos filhos de Israel. Como é que eu vou aos filhos de Israel? O que é que eu digo aos filhos de Israel acerca de quem me enviou? E Deus diz que quem te enviou foi o eu sou, o grande eu sou, o Deus que era, que é e que há de vir. Em Apocalipse, Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Então o grande eu sou é o que era, que é e o que há de vir. E agora vou aqui desvendar um grande problema da história dos crentes nas igrejas. Um grande problema é que Jesus se define como o alfa e o ômega. O que é, o que era e o que há de vir. E sabe qual é o problema? É que nós às vezes achamos que nós somos o alfa. Ele é o princípio de tudo. João 1 diz, tudo foi criado por ele e nada podia ter sido criado se não fosse criado por ele. Ele é o princípio do nosso pensamento, ele é o começo da nossa vida, ele é o começo da nossa história, ele é a origem de todas as coisas. Ele não disse que era o beta, ele não disse eu sou o beta e o gama, ele disse eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E o grande problema nosso é que nós achamos que nós somos o alfa. O grande problema nosso é que nós achamos que tudo começa por nós. O grande problema nosso é que nós achamos que no trabalho tudo se faz porque nós começamos. Em casa tudo se faz porque nós começamos. Os filhos são educados porque nós começamos. Na igreja nada se faz sem eu começar. E este é o maior problema. Porque quando nós achamos que nós somos o alfa, estamos a dizer que Jesus não é o alfa, o começo de todas as coisas. Ele é o alfa do casamento, ele é o alfa da vida da mulher, ele é o alfa da vida do homem, ele é o alfa da igreja, ele é o alfa da nossa conta bancária, ele é o alfa no nosso trabalho, ele é o alfa da criação, ele é o alfa da natureza, ele é o alfa da construção da igreja, ele é o alfa do derramamento do Espírito Santo, ele é o princípio criador de todas as coisas. E sabe porque é que a nossa vida às vezes não chega a uma realização profunda que nós achamos? Sem mim isto não se faz. Sem eu estar lá no meio, sem eu estar a começar a coisa, isto não se faz. Não é verdade. Não é verdade. E nós andamos enganados. Ele tem que ser o alfa da nossa vida. Se eu tenho um problema no casamento, ele tem que ser o alfa do meu casamento. Se eu tenho um problema no ministério, ele tem que ser o alfa no ministério. Se eu tenho um problema em cuidar dos meus filhos, ele tem que ser o começo da realização da vida dos meus filhos na relação com os pais. Ele é o alfa. O problema é que eu digo, não, se não fosse eu, se não fosse por mim, esqueça essa linguagem e esse pensamento. Ele é o alfa, está certo? Ele é o alfa, ele é o começo, o princípio e o fim. Ele é o grande eu sou. Ele disse, Moisés, eu sou o grande eu sou, o alfa. E sabe qual é o problema? E às vezes nós também não queremos que ele pode ser o gama.
Mas não o ômega, ele é o fim, o ômega. O ômega, sabe? A história converge para ele, a vida converge para ele, a natureza converge para ele, o pensamento converge para ele, as orações convergem para ele, tudo é direcionado para ele. Sabe qual é o problema? Porque é que isto não resulta às vezes connosco? Porque nós temos outros ômegas. E sabe qual é o problema? É que eu tenho o ômega e são ômegas legítimos. Tenho o ômega ter uma família feliz. Eu tenho o ômega de ter uma boa conta bancária. Eu tenho o ômega de ter um bom emprego. Então qual é a parte final da minha vida? O bom emprego, a família feliz, um bom ministério, uma boa conta bancária. E é tudo legítimo. O ômega da minha vida é aquilo que eu quero realizar na igreja. O ômega da minha vida é quando eu vou cantar no louvor. O ômega da minha vida é quando eu vou pregar. O ômega da minha vida é quando eu tenho um grande sucesso empresarial. E então o ômega, o fim... Para nós, muitas vezes, nós temos alguns ômegas e o ômega é apenas isso. E o que é que nós fazemos com o ômega? Fazemos do ômega o meio para o qual nós atinjamos os nossos ômegazinhos. Então Jesus apenas vem para satisfazer os nossos caprichos e nós dizemos assim, o ômega da minha vida é ter um grande sucesso no trabalho. Quem é que me vai sustentar isso? Jesus. Então ele não é o ômega. Ele é o meio pelo qual eu atinjo o meu ômega. Eu vou ter um grande casamento. Glória a Deus. Quem é que vai sustentar isto? É Jesus. Mas qual é o meu ômega? É Jesus? Não, é o meu casamento. Eu vou ter muito sucesso na vida ministerial. É o meu ômega. Quem é que vai sustentar isto? Jesus. Agora, Jesus não se presta para ser o meio para alcançar os meus ômegas. Ele é o ômega. Tudo vai convergir para Ele. Tudo vai caminhar para Ele. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o alfa e ele é o ômega. E quando eu não tenho bem definido na minha vida quem é o alfa e o ômega, o meu meio é uma treta. A minha vida é uma treta. Quando o alfa não é Jesus, quando o ômega não é Jesus, a minha vida, o meio, é uma desilusão, é uma frustração diária, é uma preocupação, é uma ansiedade, é uma confusão, é um desentendimento. Vamos a Gênesis. A bênção. Jesus Cristo diz aqui, este texto de Efésios. Ele se fez maldição por nós e Ele nos abençoou. Pela graça somos salvos. Para quê? Para chegarmos à realização profunda. O que é que Ele nos ensinou? Que Ele é a realização profunda no relacionamento com Ele. Nós não temos que andar aí à procura da bênção, porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então você tem acesso a essas bênçãos. E a Bíblia diz, as bênçãos vos alcançarão de Cristo, em Cristo, para Cristo, com Cristo. Então, e agora quem é o alfa da minha vida? Porque se o alfa não for Ele, tudo o que começa comigo não dá muito bom resultado. Se o ômega não for Ele, se não convergir para Ele, a glória é para Ele, a história é para Ele, a vida é para Ele, a realização tudo é nele e para Ele e com Ele. Sabe qual é o problema? É que eu quero que Ele me ajude aqui a pregar e a pregação é o meu ômega. E eu digo assim, Jesus, ajuda-me lá a realizar o meu ômega para eu ir para casa satisfeito porque preguei mais ou menos e alguns disseram, foi bom. Não, o ômega é Ele. Eu só estou aqui a falar-vos que o ômega é Ele, não é a minha pregação. O ômega não é a igreja. O ômega não é o sucesso na empresa. O ômega não é a conta bancária. O ômega não é o que eu vou realizar. O ômega é Jesus. E quando eu não tenho bem definido quem é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o grande eu sou, o Deus que era, que é e que há de vir, o meio está todo estragado. E agora vamos pensar, se Ele é o alfa, o princípio da nossa vida, o princípio do casamento, o princípio da vida, o princípio do meu respirar, o princípio do meu levantar, o princípio das minhas orações, o princípio do louvor, o princípio da pregação, o princípio do relacionamento entre irmãos, o princípio do meu sucesso no trabalho, se Ele é o princípio disso tudo e é o fim disso tudo, sabem quem é o meio? Entre o alfa e o ômega há muitas letras, sabe quem é o meio? É Jesus também. Então a minha vida, o meio também é Jesus. O princípio é Jesus, o fim é Jesus e o meio é Jesus. E agora escute isto. Vou aqui trazer uma analogia que eu não sei se concordam com ela. É a revelação que eu tenho. Moisés não percebia nada das coisas. E Moisés, eu estou a trazer o exemplo de Moisés para eu me colocar nele, porque já errei tanto ou mais do que Moisés. O que é que aconteceu? Moisés foi criado principescamente no palácio. Não é? Está certo? E um dia ele pensou assim, vou liderar o povo. Eu agora sei que sou judeu, vou liderar o povo. E matou um egípcio.
Matou um egípcio e o que é que ele pensou? Bem, eu matei um egípcio, provavelmente ele pensou, agora o povo judeu fará uma revolução e vem todo atrás de mim porque eu matei um judeu, eu sou o alfa disto. Eu sou o princípio da revolução, eu sou o princípio da libertação de Israel. Agora eu sou aqui o líder disto tudo. Qual era o ômega de Moisés? Ser o líder. Moisés queria ser o líder, era o ômega dele, mas ele não tinha o ômega nem o alfa que era Jesus. Então o que é que acontece? Ele pensa assim, agora matei um egípcio, os israelitas, os judeus, vêm todos atrás de mim, fazemos uma revolução, eu liberto o povo porque eu sou o alfa. Nada acontece sem mim, e eu sou o ômega, porque isto tudo vai convergir na minha liderança, eu vou ser um grande líder. O que é que aconteceu? Ele chegou perto de dois judeus e eles disseram, não foste tu que mataste um egípcio? Ele teve que fugir para o deserto. Então quando às vezes nós achamos que somos o alfa e que somos o ômega, temos que fugir para o deserto. E foi um fracasso total na vida de Moisés. De príncipe a pastor, de um estatuto social elevado para pastor do mais baixo nível. Ele sai de príncipe para ser pastor. E sabe o que é que ele aprende? Que um líder orgulhoso não é atraente como um líder quebrantado. E quando ele chega lá em Êxodo 3,14 e ele começa a falar com Deus na sarça ardente, aí Moisés descobre que é o alfa e o ômega. E Moisés diz, olha, afinal eu não sou o alfa, e afinal eu não sou o ômega, e afinal eu também não sou o meio da minha vida. E Deus diz, tu és, eu sou o princípio e o fim, eu sou o grande eu sou o que era, que é e que há de vir. E Deus transforma um pastor num grande líder, porque ele percebeu que o ômega era Jesus. Amém? Não era a liderança dele. Ele percebeu que o ômega não era o ministério dele. Ele percebeu que o ômega não era o louvor dele. Ele percebeu que o ômega não era a oração dele. Ele percebeu que o ômega não era a família dele. Ele percebeu que o ômega não era o povo de Israel. O ômega era Jesus. Então Deus disse, agora tu conheces quem é o ômega. E conheces quem é o alfa, o princípio, e sabes quem é o meio, que sou eu. Então Moisés tem uma liderança efetiva porque descobre que é o alfa e o ômega. Então como é que nós temos uma realização profunda que se chama bênção em Cristo? Como é que nós temos? Reconhecendo que só Ele é o princípio de tudo, o fim de tudo e o meio da minha vida. Amém? E agora, como é que nós construímos isso? Estou a falar-vos do Evangelho. Vou ler outra vez o texto aqui. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, como o povo de Israel, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como o povo de Israel, como Moisés. E éramos por natureza filhos da ira, como Jacó, que queria a bênção da sua própria forma, à sua maneira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, foi o Deus que falou com Jacó, foi o Deus que falou com Moisés, foi o Deus que falou com Abraão e levantou Abraão em Gênesis 12 para mudar o curso da história. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, amou Jacó, amou Abraão, amou Moisés e amou todos aqueles que são uma referência para nós do Evangelho no Antigo Testamento. Israel também. E o que é que ele faz? Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos ficou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o que é que Deus está a mostrar com Abraão? Pela graça sois salvos. O que é que Deus mostra com Jacó? Pela graça sois salvos. O que é que Deus mostra com Moisés? Pela graça sois salvos. E chegamos agora aqui a Êxodo. E Êxodo, o que é que acontece? Deus dá a lei a Moisés, que é a graça. Não diga isso. Não, a lei não era para salvar ninguém. Nós temos essa percepção, mas não. A lei era para que o homem se voltasse a relacionar com Deus. Sabe porquê? Porque a realização profunda só acontece quando nós nos relacionamos com o nosso alfa, com o nosso ômega e o meio da nossa vida, que é Jesus. Então Deus dá a lei a Moisés, para quê? Para que o homem pudesse, através da lei, não ser salvo. Deus sabia que a lei não salvava. Porquê que Deus dá a lei a Moisés? Para que o homem se volte a relacionar com Deus. Como é que eu vejo isto? Da seguinte forma. Deus diz assim, há um só Deus. 10 mandamentos, há um só Deus. O que é que Deus está a dizer? Se tu tiveres relacionamento com outro Deus, não tens relacionamento comigo. Eu sou um Deus que quer ter um relacionamento contigo. Agora vamos lá ao outro versículo. Versículo 5. Honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo vá bem e a tua vida se prolongue na terra. O que é que Deus está a dizer? Honra o teu pai e a tua mãe porque eu sou um Deus que também vos honro. Eu sou um Deus que também vos honro. Então o que é que Deus está a mostrar com a lei? Que aquilo que Ele está a pedir ao homem que seja, é aquilo que Ele é. Deus é um Deus que honra. Quando Ele diz assim, não roubarás,
na lei. O que é que ele está a dizer? Eu sou um Deus que sou generoso convosco. E se vocês não roubarem, vocês são santos como eu sou santo e podemos ter um relacionamento. É para isso que a lei serve, para que o homem se relacionasse com Deus. Para que é que o homem precisa se relacionar com Deus? Para o adorar. Para que é que precisa de o adorar? Para entrar na sua presença. Para que é que precisa de entrar na sua presença? Para ter uma realização profunda que nós chamamos bênção. Estão a entender o processo? Então, os 10 mandamentos, a lei, é porque o homem dissesse, eu tenho que ser assim porque Deus é assim. Não adulterarás. O que é que Deus está a querer dizer? Olha, Moisés, diz ao povo para não adulterar. Porquê? Porque eu sou um Deus fiel. E se vocês querem ter um relacionamento comigo, têm que ser fiéis. Não mentirás. Porquê? Porque eu sou um Deus verdadeiro. Então vocês têm que ser parecidos comigo para termos um relacionamento. Então a lei era para que o homem tivesse um relacionamento com Deus. E agora chegamos a Levítico. Chegamos a Levítico. E qual é o versículo-chave de Levítico? É versículo Levítico 19. O Senhor diz, Levítico 19, 2, que o Senhor diz, eu quero que vocês sejam santos como eu sou santo. Então nós já percebemos que nós vamos alcançar a bênção, realização profunda, se nós encontrarmos isso em Jesus. Vamos alcançar a realização profunda se o alfa e o ômega e o meio da minha vida for Jesus. Vamos alcançar a realização profunda se eu for santo. Então Deus propõe ao homem, queres voltar à realização em Cristo? A realização profunda. Tens de ser santo. Como é que eu vou ser santo? E Deus determina isto lá em Levítico. Escute, Deus determina isto em Levítico. Agora, nós sempre temos a consciência que a santidade tem um aspecto moral. Não tem. Não tem sempre um aspecto moral. Mas mentir não é moralmente mau? É. Mas mentir, não, a incidência sobre o valor de mentir não é só ter um aspecto moral. Mas adulterar não é um aspecto moral? É. Mas a incidência do adulterar não tem só um aspecto moral. Roubar não é um aspecto moral, tem um aspecto moral incito? Tem. Mas não é só isso. Não é só isso. O facto de mentir, roubar, não é apenas, ou outra coisa qualquer, não tem apenas um aspecto moral. Lá inserido. Sabe o que é que tem? Tem o facto de nós não sermos santos. Escute isto. Os objetos do tabernáculo não eram santos? Eram. Podemos incidir sobre eles alguma relevância moral ou não? Não. São objetos. Então qual é o sentido de ser santo? Deus diz, sede santo como eu sou santo. Sabe o que é que quer dizer? Sede determinados para mim, separados para mim, dedicados a mim. Então não é questão de eu mentir ou não, não é questão de eu roubar ou não, não é questão de eu adulterar ou não, não é questão de eu bater ou não, ser violento ou não. A questão é ser dedicado a Deus. Essa é que é a questão. Claro, depois tem as outras questões. Se eu roubar, não sou dedicado a Deus. Se eu adulterar, não estou dedicado a Deus. Se eu mentir, não estou dedicado a Deus. Se eu me rebelar, não estou dedicado a Deus. Estão a entender? Mas o facto da santidade é ser dedicado a Deus. E sabe, Deus deu a lei, Deus sabia que a lei não ia salvar, né? Mas Deus disse, então vou-lhes dar um princípio, vou-lhes mostrar o tabernáculo, vou-lhes mostrar o sacrifício e vou-lhes mostrar o sacerdócio. Para quê? Para dizer, sabem quem é que vos salva? Jesus. Sabem onde é que vocês vão buscar a bênção completa? Jesus. Sabem onde é que vão buscar a bênção total? Em Jesus. Eu quero contar-vos uma história que contei numa quarta-feira. Imaginem um crente da igreja primitiva que encontra um romano, um fenício, um grego, um babilónio, qualquer um. E eles perguntam assim, olha lá, ó cristão, onde é que está o teu templo? Ele diz, nós não temos templo. Não têm templo. Não, nós não temos templo. Então não têm templo. Não, o nosso templo é Jesus. O nosso templo é Jesus. Onde nós encontramos a realização profunda, a bênção para a nossa vida. O alfa e o ômega. O nosso templo é o alfa e o ômega. E depois o fenício, ou o grego, perguntava, então e agora, onde é que vocês fazem os vossos sacrifícios? Nós não temos sacrifícios. Não têm sacrifícios. Não, o nosso sacrifício é Jesus. O alfa e o ômega é o nosso sacrifício. Então o grego pergunta ao cristão, então e agora, o que é que fazem aos vossos sacerdotes? Nós não temos sacerdotes. Não têm sacerdotes. Não, o nosso sacerdote é Jesus. Então a santidade está no facto de eu pensar que o meu templo, o meu tabernáculo, o meu sacerdote, o meu sacrifício, está tudo em Jesus. E a bênção é realizada através deste processo de santidade, em que eu me dedico completamente
ao alfa, ao ômega, ao que era, ao que é, ao que há de vir, ao grande eu sou, aquele aonde Jacó se agarrou e disse, porque o sol estava a cair, o sol estava a nascer, e ele disse, eu não te largarei enquanto não me abençoares, porque tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que era, o que é, o que há de vir, o grande eu sou, o meu templo, o meu tabernáculo, o meu sacrifício e o meu sacerdote. És tu, Jesus. Então vejam a importância da santidade. Ser santo não é uma questão moral ou imoral. Ser santo é ser separado, dedicado, consagrado. Só Deus, só Deus, só Deus. Bem, e agora vamos tentar completar isto com mais outro livro da Bíblia do Antigo Testamento, Números. Números, Deus pediu a Moisés 2 vezes que fizesse um registro dos números. O que é que os números referem? Basicamente isso. E depois, se calhar, vou falar aqui um pouco sobre Esther, para nós aprendermos uma coisa. O que é que números referem? Agora, como é que Deus está a fazer aqui um percurso para nós chegarmos ao lugar de intimidade com Ele? Chegarmos ao lugar de termos um relacionamento com o sacerdote, com o templo, com o sacrifício, com o alfa, com o ômega. Amém? E sermos realizados em todas as áreas da nossa vida. Todas intimamente relacionados com todas e realizados em todas as áreas da nossa vida. Então chegamos ao livro de Números. E no livro de Números há uma coisa que é importantíssima. Eu estava a ler esta semana e achei tão interessante, tão interessante. Os irmãos sabem qual é o tema central de Números, ou o ambiente, é mais o ambiente, o clima central do livro de Números é este. O povo de Israel é amaldiçoado e Deus vem e o abençoa. Deus vem e o abençoa, é o que diz aqui neste texto de Efésios. Deus vem e abençoa o povo, Deus vem e abençoa o povo se amaldiçoa a ele próprio e Deus vem e o abençoa. E Deus está a dizer, estão a ver, vocês têm que recuperar a bênção que Deus vos deu em Gênesis a Adão. A igreja tem que recuperar, vocês, nós famílias, nós individuais, nós igreja, temos que recuperar a bênção que Deus atribuiu a Adão e Eva, no paraíso, no Éden. Foi perdida por causa do pecado. E restaurar... deixa-me dizer-lhe uma coisa. Em Levítico, eu acho que todos os sacrifícios que são mencionados, que é o livro dos sacrifícios, do sangue derramado que aponta para Jesus, cada sacrifício representa a restauração de uma área da nossa vida em termos de relacionamento. Um sacrifício em Levítico representa a restauração do relacionamento na família. Outro sacrifício em Levítico representa a restauração do ser humano com o ser humano. Outro sacrifício em Levítico representa a restauração do irmão com o irmão. Outro, mulher com homem, crente com crente. Cada sacrifício em Levítico representa a restauração de um determinado relacionamento. Amém? Então Deus está interessado em restaurar todos os relacionamentos. Deus está interessado em trazer uma bênção profunda à nossa vida. E chegamos a Números. E Números é o homem, o povo de Israel. Números é a saída do Egito e o percurso no deserto até à terra prometida. E no meio daquilo tudo, e isto tem a ver connosco, nós saímos do Egito, Jesus nos libertou, e agora estamos a passar por esta peregrinação até um dia encontrarmos novos céus e nova terra, não é? Sermos restaurados em tudo. Então neste percurso, lá em Números, o homem se amaldiçoava e Deus vinha e abençoava. Houve uma rebelião contra Moisés. E vocês conhecem a história de Balaão. Houve um rei que tentou induzir Balaão a amaldiçoar o povo de Israel. E Deus veio e abençoou o povo. Só que houve aqui uma questão, e agora Deus vai nos mostrar, ok, vocês têm que reconhecer o alfa e o ômega, que Jesus é o templo, Jesus é o sacrifício, Jesus é o sacerdote, mas isto reconhece como? E em Números, Deus mostra o Evangelho, como? Pela fé. Só pela fé. Nunca é pelos nossos méritos, nunca é pela nossa capacidade, nunca é por sermos mais bonitos, ou mais magros, ou mais belos, ou mais interessantes, ou mais intelectuais, nunca é por aí. É sempre pela fé. E Deus vai dizer-nos, olha, vocês vão chegar à terra prometida pela fé. Eu irei abençoar-vos sempre que for necessário. Vocês vão lá chegar. Deus está sempre interessado em restaurar a nossa vida ao plano da realização profunda, total e completa em Cristo. Amém? Em todas as áreas. E porquê que eu digo que é pela fé? Então eles vão em Números, eles caminham direito à terra prometida, mas aqueles que não acreditavam que chegavam lá, a primeira geração morre no deserto. Quem é que chega lá? A geração que tinha fé. A geração que tinha fé. Escuta, a geração pela fé. Então muitos de nós,
prover a Deus que todos nós cheguemos à terra, à bênção, à realização, à vida com o alfa e o ômega, ao templo, ao sacrifício, ao sacerdote Jesus. Era tão bom que nós todos chegássemos lá. Agora, o que nos diz a história, que é o Evangelho também, é que muitos em Israel se perderam porque deixaram de ter fé e deixaram de acreditar que iam chegar lá. Mas Deus quer que nós cheguemos lá. Sabe qual é a pergunta que há lá no texto em Números? A pergunta é sempre a mesma. Será que nós conseguimos chegar à terra? E você se calhar já fez essa pergunta. Será que eu vou ser realizado no meu trabalho? Será que eu vou ser realizado no meu casamento? Será que eu vou ser realizado com os meus filhos? Será que eu vou ser realizado no ministério? Será que eu vou ser realizado com a igreja? Será que eu vou ser realizada como mulher? Será que eu vou ser realizada como homem? Será que eu vou ser realizado como filho? Será que eu vou ser realizado como pai? Será que eu vou ser realizado no som como o Filipe e o André estão hoje? Será que eu vou ser realizado no louvor? Onde é que eu vou ser realizado? Será que vou lá chegar? Mas Deus diz, olha, vocês amaldiçoaram, mas eu vou abençoar-vos. Para quê? Porque vocês vão lá chegar. Jesus está sempre interessado em levar-nos lá. Sempre, 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 sempre. Mesmo que nós erremos, agora cuidado, temos que ser santos, separados para Ele, dedicados a Ele. É o que nos ensina Levítico. Então nós queremos chegar lá. Depois há ali uma confusão. O povo começou a rebelar-se. E Deus, o que é que Deus fez? Mandou serpentes que picaram aqueles que eram rebeldes e alguns morreram. Não foi? Ficaram doentes e morreram. O que é que Deus fez? Trouxe a bênção de novo. Disse Moisés, levanta a serpente de bronze numa vara, que Jesus fala isso em João 3,14, que diz, está lá a falar com Nicodemos e diz, quando eu for levantado como Moisés levantou a serpente no deserto, vocês vão ser libertos, vão ser salvos. E o que é que Deus está a dizer? Olha, Moisés, eles erraram todos, estão a morrer, foram picados por cobras, serpentes venenosas, por causa do pecado de rebelião deles, mas agora Moisés levanta uma serpente de bronze. E quando Moisés levantou a serpente, o que é que aconteceu? Deus disse, se eles olharem para a serpente, eles serão curados. Agora está aqui o segredo da nossa fé. Deus não disse a Moisés, se eles fizerem alguma coisa, se eles carregarem a serpente, se eles andarem de joelhos diante da serpente, se eles falarem em línguas diante da serpente, se eles fizerem um culto não sei diante da serpente, se eles andarem aos saltos diante da serpente, se eles se fustigarem diante da serpente, se eles tiverem ali 150 dias de jejum diante da serpente. Deus não disse isso. Deus disse, se eles olharem, uma questão de fé, se eles olharem, sabe como é que nós vamos ser realizados? A bênção é em Jesus. O alfa e o ômega e o meio é Jesus. A nossa relação é Jesus. O templo é Jesus. O princípio e o fim é Jesus. O sacrifício é Jesus. O sangue é de Jesus. O sacerdote é Jesus. E se nós olharmos em fé para aquilo que Ele fez, seremos realizados profundamente. Amém? Seremos realizados. Mas eu tenho que vir à igreja e tenho que... Não, olhe para Jesus. Sabe porquê que nós vimos à igreja ao domingo, à sexta, porque nós queremos incentivar, aumentar a nossa fé em Cristo. Amém? Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus é a serpente que foi levantada para nos libertar, para nos salvar, para nos abençoar. Números é um livro tremendo. E estou-me aqui a lembrar de uma coisa. Sabe o que é que Moisés fez em Números? Sempre Moisés. Coitado de Moisés, desculpem a expressão, o homem sofria com aquele povo. Sabe o que é que ele fez? Intercedia, passou o tempo todo, intercedeu mais do que liderou, intercedia. Um dia Moisés, coitado, passou-se, estava sem paciência, Deus diz, fala à rocha. Ele foi e bateu na rocha, ficou sem paciência. Sabe o que é que isto mostra? Moisés não era o intercessor perfeito para a nossa vida. Sabe quem é o intercessor perfeito? Nós temos um Moisés maior que intercede por nós todos os dias. Sabe para quê? De dia e de noite. Sabe para quê? Que se chama Jesus. Até nisto Ele é o nosso intercessor. Sabe para quê? Para que nós possamos chegar à terra, para que nós possamos ser realizados, para que aquela pergunta que nós fazemos diariamente, será que eu vou lá chegar? Nós digamos, eu vou lá chegar. Porquê? Porque tenho um intercessor maior do que Moisés, que não perde a paciência e intercede por mim todos os dias. Intercede pelo meu casamento, intercede pela igreja, intercede pela minha família, intercede quando eu estou doente, intercede quando eu estou desanimado, intercede quando já não me apetece mais, intercede quando eu quero desistir.
Jesus intercede todos, o intercessor perfeito. Até nisto nós vemos o Evangelho em Números. E depois há lá em Números 6 um voto. Eu queria me despachar, que eu estou quase a terminar. Um voto, mas eu acho que é importante dizer isso. Que é o voto, Números 6, acho que é 24, qualquer coisa assim. É um voto do Nazireu. E Deus determina esse voto. E o voto do Nazireu, sabe o que é que se... Havia 3 regras para o Nazireu. Eu quero explicar isto porquê. Porque Jesus é o meu intercessor perfeito, Jesus é o alfa perfeito, Jesus é o ômega perfeito, Jesus é o templo perfeito, Jesus é o sacrifício perfeito, Jesus é o sangue perfeito, Jesus é o sacerdote perfeito, Jesus é aquele que eu encontro que me abençoará perfeito, Jesus é o Salvador perfeito, mas Ele é o Nazireu perfeito. Porque lá em Números 6, Deus recomendou a Moisés um voto e disse, o voto do Nazireu, o Nazireu não podia beber vinho, não podia cortar o cabelo, vocês lembram-se de Sansão? E o Nazireu não podia beber vinho, cortar o cabelo e não podia tocar no morto, senão era considerado impuro. Agora escute, nós não precisamos, nós somos nazireus, de certa forma, porque Nazireu significa dedicado a Deus. Foi aquele que pediu em Levítico com santidade, foi aquele que pediu a Moisés, quando disse que era o alfa e o ômega e o meio da vida dele, dedicação. Foi aquele que disse a Jacó, quando encontrou Jacó, dedicação para o abençoar. Jacó tinha que se dedicar a Deus. E sabe, Nazireu é dedicado a Deus e todos nós chegaremos lá à terra da realização através desse voto, dedicados a Deus perfeitamente. Sabe, nós não precisamos de beber vinho, porque Jesus é a nossa alegria. Nós sujeitamos a nós. Sabe, quando eles não cortavam o cabelo, o Nazireu significava que eles se sujeitavam completamente à vontade de Deus. Nós não precisamos nem de cortar o cabelo, nem deixar de cortar, porque nós nos sujeitamos à vontade do alfa e do ômega. E nós não nos tornamos impuros de tocarmos no morto, porque Ele nos purifica de todo o pecado. E agora, sabe quem é o Nazireu maior? Eu quero acabar, eu ficava aqui o dia todo a falar de Jesus em todos os livros da Bíblia. Todos. Sabe quem é o alfa e o ômega, o maior Nazireu? É Jesus. Porquê? Porque Ele deixou a alegria no céu, para nos salvar. Jesus sujeitou a sua vontade, Ele disse, Pai, esta é a minha vontade, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, para que eles sejam salvos pela graça. Deixou a sua vontade para nos salvar. E Jesus não se tornava impuro quando tocava no morto. Sabe o que é que acontecia quando Jesus tocava no morto? O morto ressuscitava. Amém? Então Ele é o nosso Nazireu maior. Se os seus sonhos estão mortos, Ele tocará e você chegará à terra. Se a sua situação está deplorável, Ele tocará e você chegará à realização profunda. Se você está a ter como aquele senhor que contou aquela história ao clímax, Jesus é o nosso Nazireu. Ele tocará a nossa vida, as áreas deploráveis, as áreas mortas, as áreas agastadas, as áreas sufocadas da nossa vida. Ele tocará para que nós digamos, vale a pena caminhar, porque está uma prometida a realização profunda da bênção para nós. Amém? Ele ressuscitará a igreja, Ele ressuscitará o casamento, Ele ressuscitará a sua vida como mulher, Ele ressuscitará a sua vida como filho, Ele ressuscitará as suas finanças, Ele ressuscitará a sua relação com o trabalho, Ele ressuscita tudo em que toca, porque Ele é o alfa e o ômega. Amém, Jesus? E agora eu não tinha posto isto na pregação, mas eu vou terminar com isto. Porque você às vezes pensa assim, eu não presto para isso. Eu não estou a servir na igreja. Eu vou-lhe contar uma história, que se eu contasse esta história e não estivesse na Bíblia, você dir-me assim, é horrível esta história não devia estar na Bíblia. Vou contar-vos acerca de uma mulher que tinha um rei, estava farto da mulher antiga. Começa a história assim, e este livro da Bíblia não fala sobre Deus. Não fala nem sobre Jesus, nem sobre Deus, nem sobre o Espírito Santo. Você pergunta, porquê é que está na Bíblia? Pergunta a Deus. Eu não sei porque é que este livro está na Bíblia. Eu sei porque é que está. Sabe porque é que está? Porque nós temos um rei. Você é assim, mas Jesus não é o sumo intercessor, o intercessor perfeito maior que Moisés? É. Sabe o que é que ele está a fazer?
O Rei Jesus está a controlar todas as coisas na história da nossa vida, na história da igreja, na história das nações. Ele é o Rei que controla. Eu vou-lhe demonstrar isso através de outro livro da Bíblia. Eu vou saltar alguns e vou para outro livro, você vai descobrir qual é. E Jesus, não fala em Jesus, não fala no Espírito Santo e não fala em Deus. Fala de um rei que estava farto da mulher que tinha. E ele diz assim: eu estou farto da mulher, tenho que arranjar outra. Então há um concurso de beleza. Há um concurso de beleza e uma mulher judia vai a esse concurso de beleza. E agora vou dizer-vos uma coisa e espero não vos chocar. É que o rei dormiu com todas elas antes de casar com uma. Vejam como é que este livro muda a história da humanidade com estas nuances todas. Então o rei encontra uma mulher que é preparada para ser rainha. E você vai conseguir, que é aqui que eu quero chegar, você vai conseguir chegar à terra, à realização, no casamento, como homem, como músico, como pessoa profissional, como professor, como gestor, como outra área, como contabilista, como reformado, como qualquer coisa você vai se realizar. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque esta mulher, escute isto, ela tem um segredo, que é este o segredo da nossa santidade, e que é este o segredo de focarmos na realização profunda. Ela arrisca tudo, arrisca a vida para salvar o seu povo. Ela arrisca o palácio para salvar o seu povo. Ela arrisca a sua vida para salvar. E sabe porquê que você vai conseguir lá chegar? Porque nesta história, os mais poderosos parecem... Eu vou usar aqui uma expressão, mas desculpem lá usar. Não sei se faz... Os mais poderosos parecem estúpidos. O rei parece ignorante. O Amã parece ignorante. Os não sei o que parecem ignorantes. Os mais poderosos parecem parvos, ignorantes. E Deus vai usar pessoas que são judeus, que são escravos e que são mulheres, que à luz da cultura da época eram os mais frágeis. Então Deus vai usar o povo judeu, vai usar o escravo Mordecai e vai usar a escrava e mulher Esther para salvar o povo. E sabe o que é que isto significa? Que Deus vai usar pessoas, não dentro da igreja apenas, não, porque ali não se tratava de igreja, tratava-se de um reino, tratava-se de um lugar político. Deus vai usar cada um de vós, na vossa escola, no vosso cabeleireiro, no vosso lugar de trabalho, no vosso ginásio, no vosso lugar de contabilidade, no vosso lugar de onde vocês trabalham, nas obras. Deus vai usar a vossa vida. Porque Deus usou Esther num lugar administrativo, político e social. Mas qual foi o segredo de Esther? Ela disse: eu estou aqui para arriscar a minha vida, para ser santo, para salvar o meu povo, para ser determinada por Deus. E Deus usou pessoas por quem ninguém dava nada. Quem é que daria alguma coisa pelos escravos judeus? Eram eles que tinham sabedoria. Quem é que daria alguma coisa pela escrava Esther, que estava disposta a ser expulsa e morta no palácio? Quem é que daria alguma coisa por Esther? Sabe quem é que demonstrou sabedoria naquele dia, naquela época? Esther, os judeus, os escravos judeus, Mordecai, eles demonstraram sabedoria. Deus dá sabedoria às pessoas simples. Você não é o dono do seu escritório. Você não é o diretor da sua escola. Você não é o dono de não sei do quê. Mas Deus dará sabedoria a cada um de nós, pessoas simples, para podermos ter influência nesta sociedade. Para quê? Para que Deus nos realize profundamente em tudo. Imagina alguém que está aqui, que está à beira de se divorciar. Deus dá-lhe a sabedoria. Você pode ser a mulher. Segundo um contexto machista, é o vaso. A Bíblia diz que é o vaso mais fraco, mas no conceito machista, a mulher não vale nada. Mas Deus dá-lhe a sabedoria para você ganhar o seu casamento. Porquê? Porque Deus dá sabedoria às pessoas simples, às pessoas dedicadas, às pessoas santas, para que elas digam: eu vou lá chegar. E a pergunta que está em Números: será que eu vou chegar à terra prometida? Com Esther nós desmontamos esta equação. Qual equação? Claro que vamos. Se Esther conseguiu, se o povo judeu conseguiu, se Mordecai conseguiu, eu vou lá chegar.
que eu não dependo de mim. Agora vamos desmontar isto rapidamente. Ele é o alfa e o ômega da minha vida. Ele é o meio da minha vida. Ele é o sumo intercessor. Ele é o templo. Ele é o sacrifício. Ele verteu o sangue. Ele é o sacerdote. Ele é aquele que me agarrou quando o sol estava a raiar e disse que me ia abençoar. Ele é tudo para mim.